Bom, então vamos lá. De repente você tem os seus dentes muito para frente, né? Você percebe que ou você conhece alguém que tem esse problema, né? Aquele aspecto de dentuça, sabe? Aquela pessoa parece ter um dente muito grande, dentuça. Por que que isso acontece? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as causas, o porquê que esses dentes ficam para frente, para você que não sabe ainda, e como que nós conseguimos corrigir esse problema com ortodontia, quais são as principais soluções que nós temos, tá? Então, fica comigo até o final. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui de um conceito muito importante, que é o overjet. O que é o overjet, tá? O overjet, basicamente, é a distância que nós temos entre os dentes de cima e os dentes de baixo, certo? O ideal é que os dentes de cima toquem nos dentes de baixo, sendo que os de baixo ficam atrás dos de cima, certo? Os de baixo eles encostam por trás, tá? O ideal é que esse overjet ele seja zero, como é, né, no exemplo aqui, em que eles estão se encostando, ou muito próximo a zero. Assim, no máximo. Por quê? Porque esse overjet zero é o que sustenta o dente de cima com o dente de baixo, né? Porque senão, se não fosse esse contato aqui na frente, o que acontece é, se os dentes de baixo estiverem muito para trás ou os de cima muito para frente, não existe esse contato, e aí acontece isso daqui, ó. Tá? Não há contato, acontece isso, porque a tendência é os dentes sempre entrarem em contato. Se não existe, ele faz isso. Isso aqui nós chamamos de mordida profunda, tá? Que é quando os dentes de cima cobrem totalmente os de baixo, que não é para acontecer isso aí, tá bom? Por que que isso acontece? Bom, nós podemos ter, né, dentes de cima muito para frente, ou os dentes de cima numa posição normal, mas os dentes de baixo muito para trás. Certo? Aí nós podemos ter um problema na maxila, ou na mandíbula, ou nos dois. E aí, como que a ortodontia pode corrigir? Bom, existem várias soluções dentro da ortodontia. Eu vou falar aqui sobre as mais, digamos assim, mais comuns que a gente mais vê por aí, tá? Primeiro, se o problema é em cima, nós precisamos trazer esse dente de cima para trás, tá? Isso pode ser feito como? Extraindo dentes nessa região, que geralmente são os pré-molares, para poder trazer os dentes de cima para trás e aí corrigir essa diferença, certo? Ou com extrações ou com mini implantes, em que os dentes são trazidos todo para trás sem extração, tá? Porque o mini implante é um dispositivo que fica no osso e aí a gente consegue trazer toda a bateria para trás, só que é um pouco mais difícil, aí depende de critérios que devem ser avaliados, se é possível fazer essa movimentação. Se o problema é embaixo, tá? Que é o quê? Os dentes de baixo muito para trás, então nós temos que jogar esses dentes de baixo para frente, certo? E aí vai depender, se a diferença ela é muito grande, é um problema mesmo da mandíbula ser muito pequena, aí de repente precisa de uma cirurgia para aumentar o tamanho dessa mandíbula. Agora, se o caso for leve ou mediano, existem duas soluções principais, tá? Que a primeira são os elásticos classe 2 para jogar esses dentes de baixo para frente, certo? Ou os propulsores mandibulares, que eles fazem também, joga essa mandíbula, né? Não é a mandíbula, são os dentes da mandíbula para frente, porque a mandíbula ela não cresce devido a esses dispositivos, certo? Então eu falei aqui sobre cirurgia, mas pode ficar tranquilo que a grande maioria dos casos não é cirúrgico, mas existem sim alguns casos bem mais raros, mas existem, tá? Na grande maioria das vezes é possível resolver esse problema através desses mecanismos que eu falei aqui no vídeo. Agora, se você quiser conhecer mais sobre um dos principais instrumentos na ortodontia para corrigir esse problema de classe 2, são os elásticos, clica nesse vídeo aqui onde eu falo sobre elásticos de classe 2, beleza? Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.